Muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas, né? Eu escolhi fazer esse Zoom hoje, aqui fechadinho, mas depois eu resolvi abrir no Instagram, então você que chegou no Instagram, que eu não tô olhando para a câmera, é porque eu tô olhando aqui para as meninas que escolheram entrar no Zoom para fazer esse encontro. E por que que eu escolhi fazer esse encontro? Eu escolhi fazer esse encontro porque eu criei um programa 30 dias de auto amor, ou na verdade é 30 dias de autocuidado, onde nesse grupo a gente vai ter uma tarefinha e para a gente cumprir, e eu vou estar sempre mandando um áudiozinho de conexão com o corpo e mais. E aí, quando eu tive a ideia de fazer isso, eu queria atingir o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque quando a gente fala de auto-amor, a gente fala da base. A principal coisa na nossa vida é o auto-amor. E se a gente está presente, se a gente está consciente, se a gente está ali nos cuidando, a gente está o quê? Trabalhando o nosso auto-amor. E quando a gente trabalha o nosso auto-amor, a gente vai para um outro lugar. A gente começa a olhar a vida de forma diferente. Tudo na vida, o princípio básico é o auto-amor. Gente, como diz a Louise Hay, a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E qual que é a primícia de amar o próximo como amar a mim mesmo? Se eu não sei a medida do amor, como que eu vou amar o próximo? No princípio, quando a gente começou a ouvir essa frase, ama o teu próximo como a ti mesmo, como estava, ama o teu próximo, a gente muitas vezes interpretou ela de forma errada. A gente entrou como se a gente precisasse primeiro amar o próximo, né? Então a gente começou a fazer tudo pelo outro. Muitas vezes dizendo não para o nosso ser, para dizer sim para o outro. Então, o auto-amor, ele é um convite para ressignificar isso e entender o verdadeiro significado dessa frase, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que me amar primeiro para saber a medida que eu vou amar esse próximo. Porque se eu não sei a medida que eu vou amar, como, o quanto eu me amo, como que eu vou saber a medida de amar o próximo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, em tudo na vida, o auto-amor ele é de extrema importância. Ele é extremamente importante. Para eu resolver os negócios, para o dinheiro, porque se eu não me amo, eu não vou me sentir merecedora de ter um bom salário, de ter clientes pagantes, de ter alunos pagantes, que cheguem alunos que não tenha medo nem pena de pagar o teu serviço, o teu curso, o teu atendimento. Quando eu me amo, eu vou entender a importância de dizer não para o outro e sim para mim. Todas as vezes que você diz não para o outro e sim para mim, diz não para o outro, sim para você e não para o outro, você está se agredindo. E todas as vezes que você diz não para o outro, você está dizendo um sim para você. Oi, gente, boa noite. Ó, eu tô aqui no Zoom, tá? E o link tá nos meus grupos, tá bom, Maísa? Luzinha, linda. Lu, como que você tá, meu amor? E é sobre isso, é sobre a gente entender o quanto é importante nos amar. Então, nesse momento, eu vou convidar você a fechar os teus olhos e a colocar uma mão aqui e outro entre os teus peitos, no teu centro cardíaco. Inspira, solta, inspira mais uma vez, solta, inspira, enchendo todo. Isso. Põe a mão no teu umbigo, sente a barriga aí pra frente, volta.
Isso. Mais uma vez, inspira. Vai percebendo todo o teu corpo quando você faz essa inspiração e essa expiração. Vai deixando que o ar oxigene o teu cérebro, que você tenha percepção de que a energia do teu corpo ela já mudou. Inspira, solta, mais uma vez. Inspira, solta, inspira, solta. E repete comigo mentalmente. Se você quiser falar em voz alta, também pode. Eu e meu corpo, neste momento, nos conectamos com a divindade que há em mim. Nos conectamos com a divindade do meu ser, entendendo o quanto eu sou importante. Eu ordeno a força da sabedoria divina que há em mim, que sempre sabe o que fazer, que tem uma visão ampla e o poder de mudar tudo, que faça com que eu me conecte verdadeiramente com a minha essência, com o meu poder, que eu me recorde e me reconecte com a grandiosidade do meu ser, porque eu sou muito importante e eu sou muito iluminada. Eu me liberto de toda crítica, de todo julgamento que algum dia eu tive sobre me amar em primeiro lugar. E eu aceito, nesse momento, me conectar com a grandiosidade do meu ser, deixando para trás tudo aquilo que me afastava dela, dessa grandeza que eu sei que sou. Eu e o meu corpo somos um time. E estamos juntos nessa caminhada de reconexão, de aceitação plena e consciente da minha grandeza, do meu merecimento, da minha sabedoria, que eu possa a cada dia me conectar mais e mais com essa minha grandeza, me aceitando de forma plena e completa, entendendo tanto a minha grandeza quanto as minhas limitações. Limitações essas que muitas delas podem ser ressignificadas. E eu dou permissão ao meu corpo e às minhas células para ressignificar qualquer limitação que eu possa ter que me impede de fluir na vida e de fortalecer o meu amor. Sente a energia circular no teu corpo. Sente essa energia aqui e agora. Inspira, solta.
Inspira, solta, sente essa energia movimentar o teu corpo, sente essa energia nas tuas células. Eu e meu corpo somos um time e juntos ordenamos para todas as células do nosso corpo, do nosso templo, da nossa morada, ressignificar com grandeza. E hoje eu trago para as minhas células o entendimento que eu sou muito amorosa comigo, eu sou grandiosa, eu sou merecedora de todas as maravilhas do mundo, eu tenho o direito de ser próspera, eu escolho prosperar, eu escolho viver a vida com qualidade, eu escolho dizer mais não para o mundo e para as pessoas, e eu escolho dizer muito sim para os desejos da minha alma, do meu corpo, do meu coração, que vão me fazer crescer e evoluir a cada dia mais. Eu me permito amar a mim mesma hoje e amanhã um pouco mais, e depois de amanhã um pouco mais, e assim sucessivamente. Eu dou permissão ao meu ser, ao meu corpo, às minhas células, para que possa evoluir no alto amor cada dia mais. E assim é, e assim está feito, está feito, está feito. Esse momento é meu e eu estou conectada com a minha presença divina, cheia de alto amor, de sabedoria, de carinho, de cuidado, de bênçãos, de alegria, porque eu aceito toda a grandiosidade do meu ser e eu aceito todas as coisas boas que o universo tem para me oferecer. Abre os teus braços e diz: eu estou pronta. Eu estou pronta para essa minha nova vida, onde eu sou a protagonista da minha história, onde eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu sou merecedora de todo o amor, de toda a saúde e de toda a abundância que Deus tem destinada para mim. E nesse momento eu reivindico o que é meu por direito. Assim é, está feito, está feito, está feito. E eu escolho manifestar isso com todo o meu corpo, com todas as células do meu corpo, com todos os meus neurônios, com todo o meu sistema. Hoje eu abro mão de quem eu fui até agora. Está feito, está feito, está feito. E aos pouquinhos, vai voltando. Meninas que estão aqui no Instagram, eu tô no Zoom com as outras meninas, por isso que vocês estão me vendo olhando para cá. E aí, como que foi? Quem chegou desde o começo aqui? Agora deu uma, ó, deu até uma esfriadinha. A temperatura do corpo deu uma baixadinha. E aí, minha gente, me conte como que foi isso para vocês. Como foi se conectar com essa grandeza que é você? Você é um ser humano tão grandioso, tão maravilhoso, tão incrível. E por que que você fica se escondendo de você? Por que que você não aceita essa grandiosidade que você é? Porque nós não fomos ensinados a olhar para nós dessa forma que eu pedi para que vocês olhassem agora. Nós fomos ensinados de forma, sempre fomos criticados, sempre fomos julgados, sempre fomos cobrados. E o que fazemos hoje? Fazemos a mesma coisa conosco. Mantemos o padrão.
repetimos o que foi nos ensinados. E chegou a hora de você olhar diferente para isso, né? De você fazer um caminho novo, de você criar um caminho neural novo, diferente, para que você possa olhar para você de forma mais amorosa, de forma mais grandiosa, porque você é muito, muito, muito importante. E você precisa ser principalmente muito importante para você. E quando você se torna muito importante para você, você aprende a dizer mais não, você aprende a se importar menos com a opinião das pessoas, porque as pessoas elas sempre vão te cobrar. Porque elas estão fazendo aquilo que elas aprenderam, entende? Elas não sabem fazer diferente. E nós, né, que aprendemos a buscar o melhor para nós, a buscar evoluir, a trabalhar o nosso desenvolvimento emocional, a gente começa a entender que a gente pode fazer diferente, né? Eu brinco que assim, nós, quando a gente começa a evoluir, quando a gente começa a desenvolver o nosso emocional, quando a gente começa a cuidar do nosso emocional, quando a gente começa a lapidar esse emocional e a desenvolver esse emocional, é como se a gente fosse para o andar de cima. E as pessoas que não estão fazendo esse desenvolvimento, que continuam lá cheias de crenças, cheia de autocrítica, elas continuam no andar de baixo. Só que para elas, elas precisam fazer um esforço muito grande para ir para o andar de cima. E o que acontece? Elas não escolhem ir para o andar de cima. Algumas vê a sua mudança, vê o quanto isso está melhorando você como pessoa, como ser humano, e acha isso muito incrível e pergunta o que você está fazendo, porque ela também quer fazer. Isso é a minoria. A maioria olha para você e fala assim: nossa, você está muito diferente, você não era assim, você mudou. Antes você sempre me dizia sim, agora você vive me dizendo não. Uma outra maioria vai te dizer: nossa, de novo você vai fazer mais um curso? Meu Deus! Por quê? Para que mais um curso? Por quê? Porque para ela é melhor te puxar para o andar de baixo do que ela fazer um esforço para ir para o andar de cima. É muito mais fácil. E até quando a gente vai continuar no meio da escada? Porque nós já começamos a evoluir. Aí a gente sobe, a pessoa critica, julga, já te deixo falar. Rô, você levantou a mão, vi que você levantou a mão. Critica, fala, aí você desce para o meio da escada tentando chegar perto daquela pessoa, tentando agradar aquela pessoa, tentando não sair do seu sistema familiar, porque muitas vezes é dentro de casa que esse julgamento vem, é de pessoas próximas. Então, até quando a gente vai continuar no meio da escada? Uma hora sobe para cima, subir é claro que é para cima, né, gente? Uma hora sobe, outra hora desce. Até quando? Até quando nós vamos escolher dizer não para os outros, dizer sim para os outros e não para nós? Porque cada não, cada sim que eu digo para alguém, querendo dizer não, e mesmo assim eu digo sim para agradar, esse não é para mim. O não que eu deixo de dizer para o outro é um sim que eu digo para mim. Todas as vezes que eu deixo de dizer um sim, eu digo, esse sim é meu, porque eu tô dizendo não para o outro e sim para mim. Quando eu digo para o outro um não, eu tô dizendo um sim para mim. Até quando a gente vai escolher agradar o outro, ser a boazinha? Até quando eu escolho ser boazinha? E se você pudesse fazer diferente, como você faria? De que forma você faria?
E o auto-amor, ele é a base principal disso, né? E quando na verdade, eu criei essa jornada de 30 dias, era um desafio de 30 dias de autocuidado, com uma tarefinha todo dia. E eu abri para todo mundo lá no grupo, eu falei, meninas, é o seguinte, eu vou abrir essa jornada para vocês, que eu quero que vocês se olhem, né? É importante a gente fortalecer isso em nós. Então eu falei assim, eu quero trazer o maior número possível de mulheres. Inclusive, se isso aqui te tocou hoje, se fez sentido para você, convide outras pessoas para vir junto. Então, assim, eu vou fazer uma jornada que ela, assim, ela não tem valor. É muito grande o valor dela. Então, se hoje eu fosse de fato cobrar o valor dela, ia ser acima de R$ 100. Porque eu dediquei meu tempo para fazer, era uma coisinha, era uma tarefinha e eu transformei em algo grandioso, mesmo com a mesma proposta. Você fazer um pagamento mínimo, se você vai falar, porque eu já um dia eu quis fazer um curso, eu quis fazer algo e eu não tinha o dinheiro para isso, né? Então, hoje, R$ 10 para você não vai fazer falta. Porque, pelo contrário, ele vai te ajudar a fortalecer e ajudar a cuidar de você. Então, a minha ideia foi: você dá o mínimo R$ 10, um valor simbólico para você participar, e cada um que puder, quem puder, dá mais. Então, eu coloquei esse valor mínimo para ter pessoas que falam, tipo assim, eu vou fazer, eu entro. Se você, por acaso, depois estiver vendo isso aqui e você não tiver dinheiro nenhum, me chama, conversa comigo, aí eu vou entender seu momento, se você realmente está disposta a participar. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero o seu comprometimento. Eu quero que você esteja comprometida com você.